É um assunto extremamente importante, é um assunto complicado porque quem precisa de sanções, não é mesmo? Depois que aconteceu toda essa discussão do Bolsonaro com o presidente da França e todo esse desentendimento desnecessário que o Bolsonaro ele diz as coisas e depois ele volta dizendo que não disse, que não foi ele, que foi mal interpretado, que é a mídia mentindo, que é a esquerda internacional atacando ele, enfim, essa guerra ideológica que vai levar o Brasil a se prejudicar muito, de verdade. E eu não estou falando nem de possíveis sanções, que esse caminho que Bolsonaro disse que o Brasil ia tomar para se tornar uma Venezuela com o PT, na verdade, nunca ficou tão perto de se tornar uma Venezuela, e justamente com aquele cara que mais combatia essa galera que teoricamente levaria a Venezuela. A gente nunca esteve tão próximo da Venezuela quanto com o governo Bolsonaro. Essa briga dele e esse descaso com o meio ambiente, esse descaso com a sustentabilidade poderia e ainda pode nos levar a sanções essas que vão ser catastróficas para a nossa economia, por exemplo, para o Brasil num todo. Mas eu quero focar numa notícia que saiu agora há pouco, por exemplo, de que eu vou só ler a manchete para que você tenha noção do que está acontecendo. Pelo menos 18 marcas, como Timberlake e outras, suspendem compra de couro do Brasil. Essa notícia aqui, só para que você tenha uma noção, foi passada pelo, o Centro de Indústria de Curtumes do Brasil, o CICB, é uma associação que representa essas empresas produtoras de couro, e numa carta eles enviaram para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizendo o seguinte, vou abrir aspas só para que você tenha noção do estrago que isso pode causar, porque meio ambiente e sustentabilidade não é só assunto de vegano e de quem não come carne, como disse o Jair Bolsonaro, que não é só cagar um dia sim, um dia não, não é só isso. Meio ambiente e sustentabilidade hoje é muito importante para essas empresas, e se vocês quiserem entrar nessa discussão, aí vocês, eu estou falando eleitores do Bolsonaro, se vocês estiverem a fim de entrar nessa discussão e mais, ficar apoiando o Jair Bolsonaro nessas brigas, e o Bolsonaro acabar comprando uma briga igualzinha a que ele comprou com o presidente da França, só que agora com empresas, vocês vão prejudicar o país de vocês. Vocês não são tão patriotas assim, então comecem a colocar o presidente de vocês na linha. Porque eu estou dizendo presidente de vocês, porque é de todo mundo, de todo o Brasil, mas eu estou falando presidente de vocês, porque isso que vocês ficam falando na internet fica dando apoio para ele continuar falando besteira, para ele não dar um passo atrás, para ele não voltar a ser. Ele nunca foi uma pessoa centrada, uma pessoa decente. Mas quando você fica incentivando esse tipo de atitude dele, só piora a situação. É capaz dele pegar e fazer um descaso com isso aqui. Dizer, não, se essas empresas não quiserem, não precisa, tem várias outras. Enfim, eu vou ler aqui mais ou menos para você, rapidinho, e eu vou mostrar como o Bolsonaro não está sozinho nesse discurso. Numa reunião que teve, e com 9 estados, se eu não me engano, e dos 9, 7 entraram nesse mesmo discurso do Jair Bolsonaro. Eles não estão nem aí para a Amazônia, não estão nem aí para a queimada e não estão nem aí para as consequências disso. Abre aspas para a carta que mandaram para o ministro Ricardo Salles. Recentemente recebemos com muita preocupação o comunicado de suspensão de compras de couro a partir do Brasil de alguns dos principais importadores mundiais. Esse cancelamento foi justificado em função de notícias relacionadas a queimadas na região amazônica ao agronegócio do país. Para uma nação que exporta mais de 80% da sua produção de couro, chegando a gerar 2 bilhões de dólares em vendas ao mercado externo em um único ano, trata-se de uma informação devastadora. Isso aqui quem escreveu foi o José Fernando Belo, o presidente executivo dessa CICB que eu falei para vocês. Ele continua dizendo mais uma coisinha aqui, ó. Entendemos com muita clareza o panorama que se dispõe nessa situação como uma interpretação errônea do comércio e da política internacional acerca do que realmente ocorre no Brasil e o trabalho do governo e da iniciativa privada com as melhores práticas em manejo, gestão e sustentabilidade.
Porém, é inegável a demanda de contenção de danos à imagem do Brasil no mercado externo sobre as questões amazônicas. E aí tem uma lista das 18 marcas, que eu não vou falar, obviamente, as 18 marcas, mas é o seguinte, eles pedem ao ministro uma atenção especial à realidade de que já nos é posta com a criação de barreiras comerciais por importantes marcas ao produto nacional. Isso aqui é os caras preocupados, porque não vão vender uma coisa que essa galera que tá ali dizendo é isso aí mesmo, tem que alinhar sustentabilidade com crescimento econômico, defende. Essas pessoas é que deveriam estar preocupadíssimas com isso daqui. Quem está falando aqui e que está alertando que vai prejudicar, e muito, é alguém que não usa nada de couro. Eu não tenho absolutamente nada, não tenho nada há muito tempo, nem lembro se eu já tive, provavelmente já devo ter comprado alguma coisa, mas foi porque eu era pequeno, me deram, ou enfim, nunca foi o meu objetivo hoje, então eu nem pego coisas de couro, porque eu tenho uma certa aversão a isso. Coisa pessoal minha, não tem nada a ver com isso. A questão é a seguinte, quando eu digo que esse discurso do Bolsonaro é prejudicial para todo mundo, principalmente para a Amazônia, porque ele fica dando um aval para que esse tipo de coisa aconteça, e aí quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas em volta vão olhando e vão pensando, por que não? E sabe como é que termina? Termina com isso que está acontecendo e termina com o que está começando agora. Que tem um monte de gente, e aí eu vou generalizar, desculpa, não deveria ser meu objetivo, não é todo mundo, mas existe certas pessoas que moram em determinadas regiões que acabam vendo isso e acabam pensando assim, por que não? Né? Tinha uma parte ali do meu terreno que eu queria limpar, é muito caro. Eu vou aproveitar esse momento que está todo mundo colocando fogo nas coisas, ninguém vai descobrir que sou eu. Aí coloca fogo, limpa o terreno, pronto, acabou, aproveitou esse momento que está acontecendo tudo isso para resolver um problema pessoal dele. Aí mais gente começa a colocar fogo em lixo. Eu já falei no Twitter isso, eu fiz o caminho Rio Grande do Sul, Curitiba de carro. Eu não lembro de ter visto tanto fogo na estrada como eu vi dessa vez. Eu posso dizer bem óbvio que esse número é menor, porque daqui até Curitiba tem trechos que não tem nenhum tipo de mato no caminho, mas não tem mata, enfim. Eu posso dizer com certeza que a cada 50 quilômetros eu encontrei focos de incêndio. A cada 50 quilômetros, pelo menos. Se eu for tirar esses trechos que não tem nenhum tipo de mata, vai ser bem menor o curso. Era muito fogo. E é fogo, obviamente, acidental, mas nem todos eram acidentais. Nem todos tinham cara de ser acidentais. E aqui a gente tem uma reunião, aproveitando esse momento que a Amazônia continua em chamas, né? O encontro reuniu representantes de 9 estados. 9 estados. 7 deles que apoiaram a eleição do Bolsonaro continuam apoiando esse discurso do Bolsonaro. Vou ler vou ler 2 para vocês, tá? Hoje o IBAMA chega e multa todo mundo, sem nenhum direito de defesa. A Polícia Federal chega no porto e apreende as cargas de madeira. Reclamou o governador de Roraima, Antônio Denarium, do PSL, obviamente. Eu tenho outro comentário aqui, por exemplo, do Marcos Rocha, governador de Rondônia, PSL, dizendo o seguinte, abre aspas, as queimadas sempre existiram, fecha aspas. Outra coisa que ele disse, esse mesmo Marcos Rocha do PSL, o que eu vi foram agricultores apagando incêndio. Existe uma distorção do que é falado no exterior. Essas pessoas aqui que estão falando, essas daqui que de 9, 7 apoiam esse discurso do Bolsonaro, estão prejudicando o país. Você que apoia o governo Bolsonaro e que está querendo unir sustentabilidade com crescimento econômico, que você está querendo buscar saídas capitalistas para a Amazônia, você
está prejudicando o país inteiro. Você está prejudicando o desenvolvimento do país, você está prejudicando o desenvolvimento com sustentabilidade, você está prejudicando o agronegócio. Eu não tenho simpatia nenhuma pelo agronegócio, mas eu tenho noção do discurso que esses caras estão fazendo e das consequências disso para o agronegócio, das consequências disso para o mercado, por exemplo, que está vendendo couro. Você que apoia o agronegócio, você que apoia esse comércio, não está preocupado e não está vendo as consequências. O presidente não está preocupado e não está vendo as consequências. Ele finge que está fazendo alguma coisa pela Amazônia, usa o Donald Trump para dizer assim, olha como o Bolsonaro está cuidando da Amazônia agora, já está combatendo incêndio, mas na verdade, na prática mesmo, nada é feito. A preocupação do presidente são comentários em Facebook, comentário em Twitter, e ele não tem noção que isso repercute muito no mundo inteiro e que a palavra sustentabilidade, meio ambiente, é importante, inclusive nos comentários do presidente. Se o comentário do presidente num outro comentário qualquer for um absurdo, não é um comentário num comentário, é o presidente da república falando alguma coisa, e isso vai ter repercussão mundial, e no momento que tiver repercussão mundial, a gente vai sofrer sanções desse tipo, que não são sanções. A única coisa que eles vão dizer é, nós não vamos mais comprar se vocês não tomar um jeito. Se vocês não fizerem alguma coisa, nós não vamos mais comprar. E o único prejudicado é quem deveria estar preocupado. O único prejudicado é essa gente que está apoiando esse discurso. Eu não consigo entender. Eu consigo entender em parte. Em parte é ignorância, em parte é burrice, assim como o presidente. O presidente é burro e ignorante. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, primeiro comentário fixado vai ter link pro Apoia-se, minhas redes sociais, se você quiser trocar uma ideia sobre isso ou qualquer outro assunto. Até um próximo vídeo, tá? Tchau!